Bom, David, a gente segue agora para uma entrevista importante que a gente vai estar trazendo aqui. Mais um tema que a gente vai estar revisitando, que está dando o que falar, acirrando ódios e paixões Brasil afora. Abrindo com uma aspas aqui de uma entrevista que deu o que falar ontem, que é a seguinte, abre aspas, nasci de um estupro, tenho o rosto do agressor e eu sou contra a PL do aborto, fecha aspas. Foi com essa frase que a influenciadora Mili Anjos parou a internet e fez com que todo mundo prestasse atenção no projeto de lei que limita a possibilidade de aborto em casos em que o direito já é reconhecido. A Mili topou conversar aqui com a gente no Morning Show hoje, nessa terça-feira, para contar um pouco sobre a sua história pessoal, claro que com contornos ali muito delicados, e a sua opinião sobre a PL que a gente vai estar fomentando aqui. Inclusive o Palumbo, um dos grandes proponentes desse PL, pode ter... A gente vai estimular um diálogo importante nesse exato momento no Morning Show. Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Como é que você está? Olá, bom dia. Bom dia para você que está aí no estúdio, bom dia para você que está acompanhando pelo rádio. É muito bom poder falar sobre um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Sem dúvida, obrigado aí pela deferência, pela presença. E por que você decidiu contar a sua história? Quando começou essa discussão da PL, eu realmente prometi que não falaria nada, porque eu sei que é um tema muito polêmico e uma polêmica que vai muito para o campo partidário e religioso, e não com uma preocupação realmente social com as vítimas e com tudo o que acontece depois desse ato tão violento. Mas aqui dentro da minha cidade aconteceu uma moção da Câmara onde eles fizeram um circo. Eu sou da cidade americana, interior de São Paulo, e realmente foi armado um circo dentro da Câmara para chamar a atenção. A gente sabe, né, que nesse período pré-eleitoral é muito comum os candidatos, pré-candidatos, quererem mais mídia, aparecer, e eu me senti tão constrangida por ter a minha história validada dessa forma, ter a minha história, porque eu falo minha história, né, porque eu participei, eu sou fruto de uma violência sexual. Minha mãe descobriu que estava grávida de 5 para 6 meses e ela já era uma pessoa de 20 anos. E ela teve essa dificuldade de entender o que estava acontecendo com o próprio corpo. Então, imagina para vulneráveis, imagina para essas nossas crianças a dificuldade que é entender o que está acontecendo. Então, depois disso, eu resolvi me pronunciar na internet, isso tem algumas semanas, e começou a tomar proporções gigantescas. Eu não esperava, era realmente só um desabafo de raiva, de decepção, sabe? Pensar que são essas pessoas que irão cuidar de nós. Boa, Mili, sem dúvida alguma, é inegável a repercussão que teve. Eu vou abrir aqui para a nossa bancada, começar pelo delegado Palumbo, ele que é parlamentar, deputado federal eleito aqui pelo estado de São Paulo, para te fazer uma questão, para a gente estimular essa conversa. Bom dia, Mili. A sua história é comovente. Eu sou delegado de polícia, mas sou contra, inclusive, pena de morte para bandido. E sou também contra um ser inocente. Com 5 meses, o corpo já está formado, o cérebro já está formado, o coração já bate. E o que a gente quis fazer com esse PL? Se proibir a sistolia fetal. O que é a sistolia fetal? É um procedimento extremamente cruel, onde se tortura a criança, literalmente, porque o médico vai procurando o coraçãozinho para injetar cloreto de potássio. E causa dor profunda. Isso não é aceito nem na medicina veterinária. Por isso que a gente propôs isso. Por outro lado, também, colocamos um PL para aumentar a pena do estupro. Porque um estuprador, ele não tem que ter nem progressão de regime, na minha opinião. Se ele pegar 30 anos, ele não pode sair cumprindo 5 anos. E isso é um absurdo. Então, eu queria parabenizar, virei seu fã, porque vi que você é contra o aborto, e você é a prova viva de que não vale a pena a gente matar a vida de um inocente. Ela é contra o PL do aborto. Só fazendo uma correção. Ela é contra o PL que você defende. Não, tudo bem, filho. Tudo bem, mas ela é a prova viva. Ela é a prova viva. Ela é a prova viva, filho. Ela é a prova viva. Esse PL retrógrado que você assinou aí, se orgulho de ter assinado. Não, orgulho e vou continuar lutando para aprovar. 60% da população. E vou continuar aprovando. Mentira. Mentira! Você está mentindo. Que pesquisa? Que pesquisa? Pesquisa onde? Vamos ouvir a Mili aqui, por favor. Posso? Obrigada. Deve, Mili, deputado, eu concordo em partes com a sua colocação, porque sim, nós precisamos de uma lei, ou melhor, de leis que protejam as vítimas, que protejam as mulheres e que, no mínimo, coloque um pouco de medo
dentro da mente e do coração dessas pessoas que são capazes de atos tão cruéis. Só que a intenção foi muito boa, porém, para se colocar uma lei a nível nacional, para que nós, vítimas, possamos nos sentir realmente protegidas, precisava de um pouco mais de cuidado e um pouco mais de atento ao que estava escrito. Hoje o que nós temos, sim, a liberdade de escolha, porém nós não temos limitação de data. Isso é muito perigoso, porque às vezes, dependendo da religião, dependendo de algumas crenças do hospital, do corpo médico, a mulher ela vai sendo jogada de semana a semana até que chega um momento que ela não consegue mais ter a escolha. E a PL ela veio, eu imagino, que para proteger esse momento tão difícil. Só que ela veio de uma forma tão aberta, ela veio de uma forma tão complicada, que cabe interpretações que não são nem um pouco seguras para nós. Então, quando a gente fala de uma mulher instruída, quando a gente fala de uma pessoa adulta, realmente, 22 semanas, o feto está ali, está pronto. Eu estava pronta. Agora, quando a gente fala de uma criança, quando a gente fala de tantas pessoas, que se você vê a repercussão da matéria, pessoas que não conseguem compreender um vídeo narrado de 90 segundos. Uma pessoa que lê uma manchete sensacionalista e não consegue entender ou diferenciar o PL com um partido político. Então, é com essas pessoas que a gente precisa se preocupar e orientar melhor. Por isso que a PL não pode ser tão aberta. E por isso que eu tenho tanta preocupação e continuo dizendo, estou contra a forma com que este PL foi redigido. Mas eu sou totalmente a favor da escolha, da vida. E como eu disse, se eu pudesse escolher 1000 vezes, eu escolheria pela felicidade da minha mãe. Porque, como as pessoas falam, é muito fácil você falar já que você nasceu. Sim, eu nasci, sofri, e olha que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu nasci branca, numa cidade com saneamento básico, com pessoas que me acolheram. Essa não é a realidade da maioria das pessoas. E, principalmente, o que mais me dói é essa discussão que, ao invés de falar assim, olha, realmente está falho o texto, vamos ver o que a gente pode melhorar? Vamos ouvir? Sem dúvida. Não, ficou essa discussão de bora lá, segue em frente. É perigoso. É impressionante a sua capacidade de lidar com a sensibilidade necessária de um assunto tão dramático como esse, né? Você mesmo menciona a sua mãe, Mili, que você, inclusive, cresceu com uma relação muito difícil e conturbada com ela. Mesmo a primeira história que ela te contou, de acordo com o artigo, não trazia a dolorosa verdade do estupro, né? A gente vai entender como é que foi lidar isso para você, mas eu quero trazer o nosso Felipe Monteiro para te fazer a pergunta, por favor. Mili, bom dia. Primeiro, parabéns aí pela coragem, parabéns aí pelas palavras Felipe. e pela defesa racional de algo que realmente é complicado e que gera muita comoção social, não é? Eu conheci você pela internet, né, antes de hoje, né, acompanho as suas manifestações. E você falou uma frase muito forte, né? Que você tem o rosto do agressor da sua mãe e que durante a sua infância e adolescência foi muito difícil você ver a tua mãe não tendo a coragem de te olhar nos olhos, né? No rosto, né? Mas depois você teve um turning point, né? Você mudou a relação com a sua mãe depois que você descobriu o que aconteceu com ela, não é? Então eu queria saber como é que foi esse processo, né? E como é que foi... e como é que é a relação com a sua mãe agora, nesse momento? Agora, nesse momento, Felipe, a relação com a minha mãe é uma relação muito, muito gostosa, uma relação muito leve. Mas porque eu vejo que eu, como uma pessoa mais jovem e com mais acesso à informação, eu consegui olhar para ela e entender que quando tudo isso aconteceu, ela era uma jovem, mesmo com 20 anos, de pouquíssimo estudo. A minha mãe, ela passou toda a juventude dela dentro de um convento. E ela só saiu desse convento porque a mãe dela faleceu aos 33 anos e deixou 9 irmãos. Então, ela precisou sair para ajudar o pai. Aí, quando você pensa nessa realidade, uma mulher da roça que saiu do convento e que começa a vir para a cidade para poder, né, tentar uma vida melhor junto com a sua família, que já estava muito abalada, ela não entendeu o que aconteceu, porque ela não sabia nem que ela não era mais virgem. Quando ela descobriu que ela estava grávida, foi assim muito complicado, porque ela foi expulsa de casa e ela foi expulsa da sociedade.
porque nós estamos falando de 4 décadas que se passaram. E a minha mãe, ela passou por muitas fases. Ela teve depressão pós-parto, ela teve muita dificuldade em demonstrar aquele carinho, mas ela também sentiu muita culpa, porque como uma pessoa religiosa, ela entende que ela é mãe e ela precisa amar os filhos. E eu fui a primeira. Então, imagina como foi doloroso para ela ver que todo o futuro dela ia ser mudado a partir de agora, e principalmente a dor dela saber que ela precisava amar e não estava conseguindo. Então, durante a minha infância, eu sofri muito preconceito social, que ontem, com a repercussão da internet, com mais de 1 milhão de views, o vídeo me deixou com lembranças horríveis, porque por mais que as pessoas, inclusive eu, não soubesse como que eu vim para esse mundo, eu não tinha pai, eu não tinha muita referência, então eu já era, né, excluída pela sociedade, mesmo na escola pública. E muito cedo eu perguntei para minha mãe se eu realmente era filha dela, porque ela não me amava, né? E foi uma dor muito grande para mim e para ela, porque imagina, como que ela vai explicar o que aconteceu? Como que ela vai falar para uma pré-adolescente todo esse horror? Então, foi um assunto que a gente teve quase que adulta, que eu realmente descobri, tive noção de tudo que aconteceu. E só depois disso, eu fui buscar ajuda psicológica, primeiro para poder me sentir acolhida e amada, e depois eu consegui olhar para minha mãe e ver o quanto a vida dela também foi difícil. Então, assim, não é uma trajetória fácil. E hoje, você está bem. Sim, eu estou bem, mas para estar bem hoje, eu precisei ser muito resiliente. Eu precisei ter muita vontade de viver, porque não é fácil. Não é fácil, não só pela realidade de que tudo aconteceu, mas porque a sociedade, ela te exclui. A sociedade, ela é cruel. E principalmente com pessoas mais pobres. Eu tive a sorte de estudar, eu tive a sorte de hoje ter uma vida melhor, e por isso eu uso a minha voz e minha influência para falar sobre o assunto, mas eu tive muita sorte, muita. E não foi fácil chegar até aqui. Se a Mili Anjos está conversando com a gente às 11h13 desse Morning Show de terça, é porque ela realmente é além de linda, com todo respeito, tem uma força muito grande, um brio e é um exemplo de coragem de estar expondo aí a história dela, ela que, enfim, fruto de uma relação advinda, de um estupro, lamentavelmente, mas está trazendo aí a verdade dos fatos e como isso é um assunto que espeta tantas emoções no coração do debate público brasileiro. Mas o David de Tarso, Mili, quer te fazer uma pergunta também. Bom, Mili, muito bom dia, parabéns pela sua história e por poder compartilhar isso, né? E eu queria também trazer uma outra ótica para a discussão. Hoje em dia não tem mais problema para falar disso, mas eu também sou filho adotivo. Os meus pais biológicos, eles tiveram uma relação e nessa relação, enfim, acabou que eu, recém-nascido, fui entregue para adoção. E se não fosse esse ato de eu ser entregue para adoção, eu não daria felicidade para minha mãe, que me criou praticamente sozinho, porque eu perdi, infelizmente, meu pai baleado aos 7 anos. E sempre foi motivo, assim, de muito orgulho e de muita alegria para minha família. E aí eu penso que também, dentro desse PL que está sendo discutido, desse projeto de lei, se existisse uma banalização quanto ao aborto nesses casos, será que também não teria muitos episódios de aborto e as crianças que eventualmente podem trazer alegria para essas famílias, não seria possível isso por meio de uma possível banalização quanto a esse tema? O que você acha que precisaria mudar, então, para que a gente veja realmente uma eficácia e para que a adoção também seja estimulada e para que o aborto seja desestimulado? Porque eu sei, é muito triste a sua história também, mas olhando pela minha história, eu vejo que realmente a prática do aborto não é o caminho em muitos dos casos, sabe? Eu acredito que a vida sempre é a principal escolha, sempre. Quando a gente fala sobre um assunto tão sério, a gente tem que pensar em várias nuances. Não é linear esse assunto. Então, existem casos e mais casos, e eu entendo muito bem como que deve ser essa felicidade que a sua mãe pôde te escolher e te ter como filho dela, o orgulho, porque realmente poder ter um bebê, ter uma criança para você educar e orientar, deve ser uma felicidade gigantesca, que eu espero um dia passar, mas
não é também tão fácil assim você adotar uma criança. Eu tenho 2 casais aqui da minha cidade, casais de posse, casais de casamento de décadas e que não conseguiram adotar. Eles se propuseram a adotar até crianças irmãs, se propuseram a adotar crianças maiores, crianças até que precisassem de algum tratamento diferenciado, e eles não conseguiram, os 2 casais. Porque a nossa lei precisa ser rígida, mas às vezes ela é rígida demais para adoção. Eu vou falar que infelizmente, porque eu acho que isso não é uma boa lembrança, a vizinha da minha mãe, ela trabalhava numa instituição para menores que eram deixados numa casa, que eram deixados para adoção. Então, eu passava muitos dias dentro dessa casa e eu convivi muito de perto, sabe, com essa esperança e com essa sensação de que eu fui deixado aqui, por inúmeros motivos, né? São várias histórias diferentes. Mas, poxa, tem tantos casais querendo adotar, tem tantas crianças já disponíveis querendo um lar, e é tão difícil chegar na adoção. Então, se a PL conseguir colocar de alguma forma algo que possa facilitar a adoção, que incrível que vai ser. Se a PL consegue orientar melhor, né, colocar algo que consiga orientar melhor as nossas crianças e os nossos pais a proteger os seus filhos, a denunciar, porque tem uma coisa que dói muito, vocês homens não passaram por isso, graças a Deus, é quando você é assediado ou violentado e você precisa ir lá fazer o exame. Você precisa denunciar o seu agressor e provar, principalmente, que não é culpa sua. É um absurdo isso, é muito constrangedor. Então, são muitas nuances que a gente precisa analisar antes de colocar algo tão sério e falar, olha, a partir de 22 semanas não pode e se nascer dê para adoção. Não é tão simples assim, infelizmente. Essa foi a Mili Anjos que contou essa história mais do que comovente e necessária para a gente entender todas as perspectivas em torno do PL 1904, que segue dando uma grande polêmica aí, claro, não só no âmbito político, mas mobilizando as redes sociais aí, dando as visões divergentes em torno desse tema e dessa legislação que está vindo aí. Obrigado demais pela franqueza, pelo momento que você proporcionou aqui para a nossa audiência, Mili, de verdade. Eu que agradeço, é muito importante ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, como o famoso feto de 22 semanas vivo. Eu acho que a minha voz ela tem total lugar de fala e quanto mais pessoas puderem se sentir acolhidas, porque nós estamos olhando para isso, eu acho que é muito importante, é muito relevante. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por deixar eu participar e falar sobre esse assunto. A gente que agradece o depoimento corajoso, a abertura e, claro, a conversa acima de tudo. Obrigado demais, Mili. Valeu! Tchau, tchau. E a gente segue adiante aqui no nosso Morning Show. Meus amigos, entrevista aqui importante, necessária. O que você achou, Paulo? Quer comentar rapidamente? Rapidamente. Olha, essa aí foi uma resposta contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estava permitindo a cistolia fetal, que é um procedimento que não é aceito nem na medicina veterinária. Lembrando, depois dos 5 meses, o procedimento para se retirar a criança é o mesmo. Só que alguns optam por matar, igual o PP. Eu não, eu estou optando pela vida. E é engraçado que essas mesmas pessoas que defendem o aborto, abortistas, eles são contra a pena de morte para bandido. Quer dizer, o bandido você não pode matar. Agora, um ser inocente que não tem culpa de absolutamente nada, como essa moça que foi estuprada, não tem culpa de nada. Então, optaram por ter a criança. E eu tenho uma assessora chamada Amanda, aliás, é uma das melhores assessoras que eu tenho, que passou com uma história parecida com a tua, dele. Ela foi abandonada, a mãe optou por não abortar e hoje ela está lá, exercendo uma brilhante função na nossa equipe jurídica, na nossa equipe de marketing. Foco, né? No lugar de punir, a gente podia pensar como acolher, né? É evidente que a gente vai ter oportunidades matar é punição. A gente vai ter oportunidades mais do que suficientes de seguir elaborando nesse assunto aqui, trazendo essa discussão mais do que necessária e importante para a nossa audiência aqui. No momento,